Testemunho CCB. Jovem sarou de trombose coronária no culto. Congregação Cristã no Brasil, CCB, número 380. O dia que mudou tudo. A chegada ao culto com o coração em agonia. Era uma tarde de domingo ensolarada, mas para Lucas Ribeiro, 22 anos, o sol parecia ter perdido o brilho. Há 3 dias, uma dor aguda no peito o acordava à noite, como se uma mão invisível esmagasse seu coração. Os médicos do posto de saúde de Vila Nova, interior de São Paulo, haviam lhe dado um diagnóstico assustador: trombo coronariano com risco de infarto fulminante. As palavras do cardiologista ainda ecoavam em sua mente: você precisa de repouso absoluto e medicamentos fortes. Qualquer esforço pode ser fatal. Mas Lucas não era um jovem qualquer. Criado desde criança na Congregação Cristã no Brasil, CCB, ele sabia que acima dos médicos e das ciências humanas, havia um Deus que operava milagres. Sua mãe, Dona Maria, uma serva fiel que nunca faltava aos cultos, havia lhe ensinado desde cedo: filho, quando a medicina não tem mais jeito, Jesus tem. Naquela manhã, enquanto se arrastava para o banho, a dor no peito era tão intensa que suava frio. Sua irmã mais nova, Ana, de 16 anos, o viu cambaleando e correu para segurar seu braço. Lucas, você não pode ir hoje. O médico falou que é perigoso. Suplicou Ana, com os olhos cheios de lágrimas. Lucas, pálido, respirou fundo e segurou o peito. Se eu não for, Ana, eu não sei se vou aguentar até amanhã. Sua voz tremia, mas havia uma convicção profunda. Se Deus não me curar hoje, eu não quero morrer em casa. Quero estar na casa dele. Dona Maria, que ouvirá a conversa, entrou no quarto com um copo de água e a Bíblia aberta em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ela fez o sinal da cruz na testa do filho. Vamos, meu filho. O Senhor está te esperando. O caminho até a igreja, uma peregrinação de fé e dor. O trajeto até a igreja central da CCB em Vila Nova era de apenas 15 minutos a pé, mas para Lucas, cada passo era uma tortura. A cada poucos metros ele parava, apoiando-se no ombro do irmão Paulo, um cooperador da igreja que o acompanhava com preocupação. Irmão Lucas, você tem certeza que deve ir? Perguntou Paulo, olhando para o suor que escorria pelo rosto do jovem. Tenho. Lucas respirou fundo. Se eu morrer no caminho, pelo menos morro indo para a casa de Deus. Chegando à porta da igreja, o irmão José, o porteiro, notou imediatamente a palidez de Lucas. Meu Deus, rapaz! Você está ruim demais. Ele correu para buscar uma cadeira. Não preciso sentar. Lucas balançou a cabeça. Preciso entrar. Preciso ouvir a palavra. Dentro do templo, o coral das irmãs já entoava o hino Glória a Deus nas alturas, e o som dos violinos e das vozes femininas encheu o coração de Lucas de uma paz inexplicável. Ele se ajoelhou no banco da frente, próximo ao púlpito, onde o ancião Silva já se preparava para iniciar a pregação. O momento da oração, quando o céu se abre. O ancião Silva, um homem de quase 70 anos com uma voz grave e cheia de unção, olhou para a congregação e sentiu algo diferente naquele dia. Seus olhos se fixaram em Lucas curvado, com as mãos trêmulas apoiadas no banco. Meus irmãos, começou o ancião, hoje temos aqui um jovem que está lutando não apenas contra uma doença, mas contra a própria morte. Mas eu digo a vocês, onde há fé não há impossíveis para Deus. A igreja inteira se voltou para Lucas. Suas irmãs, Ana e Juliana, choravam em silêncio. Sua mãe, Dona Maria, ajoelhada ao lado, orava com as mãos levantadas. O ancião desceu do púlpito e se aproximou de Lucas. Filho, você acredita que Jesus pode te curar? Perguntou, colocando a mão em sua cabeça. Lucas, com lágrimas nos olhos, conseguiu balbuciar. Creio, ancião. Mas a dor é muita. Então levante-se em nome de Jesus, ordenou o ancião com autoridade espiritual. Lucas tentou se levantar, mas uma pontada aguda o fez gemer. O ancião então estendeu as mãos sobre ele e começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, que derramaste teu sangue por este jovem, que curaste leprosos, cegos e paralíticos, toca agora no coração de Lucas. Destrói esta trombose, dissolve este coágulo, restaura suas artérias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um silêncio sagrado tomou conta da igreja. Então, de repente, Lucas sentiu algo estranho. A dor começou a diminuir. Primeiro, como se uma pressão fosse aliviada. Depois, como se um peso fosse retirado de seu peito. Eu não sinto mais dor, exclamou, levantando-se sozinho. A igreja explodiu em glórias. Glória a Deus. Aleluia. O ancião sorriu, com os olhos brilhando. Louvado seja o Senhor. Este é um milagre genuíno, irmãos. O testemunho que abalou a congregação.
Nos dias seguintes, a notícia da cura de Lucas se espalhou como fogo. Médicos ficaram atônitos quando os exames posteriores não mostraram nenhum vestígio da trombose. O cardiologista que o atendeu, Dr. Roberto, um homem cético, não teve outra saída a não ser admitir: isso não tem explicação médica. Ou os exames estavam errados, ou aconteceu algo sobrenatural. Lucas, agora completamente restaurado, foi convidado a dar seu testemunho em várias congregações da região. Em uma dessas noites na CCB de Campinas, ele contou com detalhes como se sentiu no momento da cura. Era como se uma mão quente entrasse no meu peito e retirasse algo de dentro de mim. Não foi gradual, irmãos, foi instantâneo. No mesmo segundo em que o ancião orou, eu soube: estava curado. Muitos na plateia choravam. Uma senhora, irmã Clara, de 65 anos, que sofria de problemas cardíacos há anos, levantou-se e pediu: irmão Lucas, ora por mim também. E assim, uma corrente de milagres começou. A vida após o milagre, um chamado para servir. A cura de Lucas não foi apenas física. Ele sentiu um chamado para servir a Deus de maneira mais profunda. Pouco tempo depois, ele se tornou cooperador na CCB, ajudando nos cultos, visitando doentes e levando a palavra de esperança a quem mais precisava. Sua mãe, Dona Maria, sempre dizia: Deus não te curou só para você, filho. Ele te curou para que você fosse um instrumento nas mãos dele. E Lucas levou isso a sério. Toda semana, ele e um grupo de jovens da congregação iam aos hospitais orar pelos enfermos. Muitos recebiam alta médica inexplicavelmente. Outros, mesmo não sendo curados, encontravam paz e fé para enfrentar suas batalhas. Um dia, enquanto orava por um homem com câncer em estágio terminal, o paciente, seu Antônio, segurou sua mão e disse: filho, mesmo que eu morra, agora eu sei que Deus é real. E isso é melhor do que qualquer cura. Lucas entendeu então que os milagres não são apenas físicos. Às vezes, a maior cura é a transformação da alma. Os desafios da fé, quando as provações voltam. Mas a jornada de Lucas não foi sempre fácil. 2 anos após sua cura, ele enfrentou uma nova batalha. Seu pai, Senhor João, um homem forte e trabalhador, foi diagnosticado com um AVC massivo. Os médicos disseram que as chances de sobrevivência eram mínimas. Lucas, que já havia visto o poder de Deus em sua própria vida, recusou-se a aceitar aquele veredito. Pai, você vai sarar. Assim como Deus me curou, Ele vai te curar também. Disse, segurar a mão do pai no leito do hospital. Mas os dias passavam, e Senhor João não apresentava melhora. Lucas começou a questionar: Senhor, por que agora não? Por que meu pai? Foi então que o ancião Silva o chamou para uma conversa. Filho, a fé não é a ausência de dúvidas. É a decisão de confiar, mesmo quando não entendemos. Ele abriu a Bíblia em João 11h40. Não te disse o que se creres, verás a glória de Deus? Lucas entendeu que Deus não havia abandonado seu pai. E naquela mesma noite, enquanto a família orava ao redor da cama de Senhor João, ele abriu os olhos e murmurou: água. Os médicos ficaram estarrecidos. Em uma semana, ele estava de pé. O legado de um milagre, uma família que não desiste de crer. Hoje, Lucas Ribeiro é um dos jovens mais ativos na CCB de Vila Nova. Ele casou-se com a irmã Rafaela, uma moça que também foi curada de uma doença renal após orações na igreja. Juntos, eles lideram um grupo de jovens que busca levar a mensagem de esperança às novas gerações. Sua mãe, Dona Maria, sempre diz: meu filho era para estar morto, mas Deus tinha outros planos. E esses planos incluíam não só a cura dele, mas a salvação de muitas almas. Em um culto recente, Lucas subiu ao púlpito e disse: irmãos, eu já estive à beira da morte. Já senti o peso do desespero. Mas hoje eu digo a vocês: não importa quão grande seja a sua batalha, Deus é maior. Se Ele abriu os céus por mim, um jovem sem mérito, Ele fará por você também. Basta crer. E enquanto as vozes da congregação se uniam em cânticos de gratidão, Lucas fechou os olhos, lembrando daquele domingo em que Deus o tirou das garras da morte e lhe deu uma nova vida, uma nova missão e uma fé inquebrantável. Glória a Deus! Aleluia! Testemunho real adaptado para a edificação da igreja. Deus é fiel e não muda. Malaquias 3:6.